Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, tá? Para quem não me conhece, sou o Sr. João Pedro, técnico aqui da GTEC da unidade de Barueri. E vim mais uma vez mostrar para vocês uma tentativa de reparo de mais um equipamento, na verdade, né? Mas antes de falar sobre ele, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações, curtam o vídeo e comentem, certo? Então vamos lá. Hoje eu estou com esse notebook Avel, tá? Ele é um W1745 Iron, tá? Ele conta com ele tem um processador i7, tá? Pelo adesivo aqui parece que é um i7 de sexta ou sétima geração, tá? Que também possui uma GTX 1060. Esse equipamento aqui, de acordo com o cliente, ele liga e não apresenta vídeo, tá? Falou aí que o dono do equipamento foi atualizar a BIOS dele para poder utilizar o Windows 11 e após isso ele parou de dar vídeo, tá? Então vamos aí para os testes iniciais, certo? Então já estou com minha fonte aqui plugada nele. Vocês podem ver que a gente tem um consumo aqui de 2,5 A, tá? É normal, afinal a gente está ao consumo de carregamento da bateria para esse modelo, tanto que esse modelo aqui ele é bem parrudo, tá? Eu não cheguei a ver a fonte dele ainda, mas geralmente notebook gamer aí exige uma fonte que tem uma corrente maior que 5 amperes, geralmente 7 amperes aí, tá? No mínimo. A minha fonte aqui, ela tem apenas 5 amperes, tá? Então não sei se ela vai ser o suficiente para para atender a demanda de corrente que o equipamento necessita. Caso não dê certo, eu parto para outra fonte que a gente tem na outra bancada, que ela já tem, acho que são 10 amperes, se eu não me engano. Acho que 10 ou mais, eu não lembro de cabeça agora, tá? Então vamos para o teste, tá? Ele está carregando, tá? Vocês já viram o consumo de corrente. Temos aqui o LED de carregamento, indicando que a bateria está sendo carregada. E vamos ligar ele aí. Ó, ele ligou. Percebam o seguinte, a gente teve uma alteração aqui na corrente, tá? Ela caiu de 2,5 A para 1 A, certo? É normal, ó, o LED aqui ó, acendeu, o teclado também acendeu e o LED aqui mudou de laranja para amarelo, tá? Verde, amarelo, indicando aí que o equipamento ligou. Ele não apresentou vídeo, tá? Já era para ter apresentado o vídeo. Um teste que a gente pode ver, que a gente pode fazer na verdade, plugar um mouse USB ou um teclado USB para ver se ele vai acender, certo? Por quê? Se o mouse acende, indica que a gente está tendo processamento no equipamento, certo? Então isso já, como é que eu vou dizer, já diminui o leque de opções que o leque de testes, né, que a gente geralmente faz para saber se o equipamento tá com tensão ausente, entre outros fatores, certo? Então aqui, isso indica o quê? Estou tendo processamento no equipamento, tá? Há chances de ser defeito na tela, tá? Há chances de ser defeito na BIOS, tá? Há chances de ser uma falha na GPU, tá? E é difícil ser uma falha na CPU, certo? Mas não é impossível, beleza? O equipamento está muito bem conservado, tá zerado, não tem um risco. E agora eu vou partir para desmontagem, certo? Vou desmontar ele, vou ver se eu encontro alguma avaria assim a olho nu, tá? A gente tem que fazer uma inspeção visual em primeiro lugar, tá? Depois que a gente parte para análise utilizando o multímetro, utilizando o osciloscópio, né? Esquema elétrico, board view, entre outros, beleza? Então vou fazer a desmontagem do equipamento, a gente já volta com ele aberto para os testes de bancada aí para ver se a gente identifica o causador desse sintoma. Fechou? Bom, gente, dando continuidade aqui, tá? Já estou com a placa na bancada. Vocês percebem aí que é uma placa bem robusta, tá? Placa bem parruda mesmo. Aqui eu percebi que já mexeram na BIOS, tá? Tem marca de solda nela. Mas antes de pensar em regravar ela, a gente tem que aferir as tensões aí da placa, certo? Então vamos lá. Eu coloquei um dissipador aqui, né? Uma chapa IHS na CPU, porque
esses processadores trabalham com uma temperatura muito elevada. E se a gente não tem nenhuma dissipação nele, o equipamento vai desligar com proteção, tá? Então é só a fim de teste mesmo. Até porque se eu colocar o cooler aqui, eu não consigo ter acesso às bobinas para fazer as medições, tá? Então aqui tem que ser na adaptação mesmo, beleza? Então vamos lá. Alimentei a placa, vou separar o multímetro aqui. E sem ligar ele, tá? Vamos ver se a gente tem 3.3 standby, tá? Ó, presentes. Esse modelo de placa aqui, ele aciona os 5 volts só em power on, tá? Ou seja, só com a placa ligada que ele vai acionar os 5 volts, tá? Os técnicos têm que prestar atenção nisso, que geralmente a gente tem que ter 5 e 3 volts para a placa funcionar, 3.3 volts, né? Em standby. Só que tem placa como essa aqui, os Nitro também, Predator também funciona desse jeito, que você tem 5 volts standby e os 3.3 vai aparecer quando ligar, ou vice-versa, tá? Então presta atenção nisso daí. Vou ligar a placa, liguei, ó, consumo de corrente lá. Então vamos verificar aqui os 5 volts, ó, presentes. Vamos verificar se eu tenho a alimentação do processador, ó, tenho alimentação. Vamos verificar aqui memória, que geralmente é 1.2, daquele DR4, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Opa, bobina errada. Isso aqui, ó. 1.2, tá? O processador geralmente é no máximo 1 volt, tá? Vocês viram aí. Vamos verificar aqui GPU, tá? Ó, aqui já tem um problema. Eu não tenho a tensão de alimentação da GPU. Tá? Então, se essa tensão aqui está ausente, é óbvio que não vai apresentar vídeo, certo? Esse é um dos problemas, tá? Pode ter outro problema na placa, mas a gente tem que corrigir, a gente tem que analisar gradativamente. Se a gente encontra o problema, a gente corrige ele e parte para o próximo, tá? Então aqui, vocês viram que eu não tenho alimentação no chip, tá? Vou desligar o equipamento, tá? O que eu posso fazer aqui também é verificar se eu tenho curto nele, porque se o chip está em curto, né, ele vai matar as tensões de alimentação dele. Então, ó, eu estou aqui em escala de diodo, já medi em condução reversa. Ó, aqui, esse é o valor do meu multímetro, né, acusando curto. Se eu medir aqui, ó, não tenho curto. Então a gente sabe que a GPU não está em curto, mas não está sendo alimentada. Se ela não está sendo alimentada, o equipamento não vai apresentar vídeo. Então agora eu vou ter que analisar o circuito, tá? Eu até já peguei o esquema elétrico aqui, o board view, para saber quem é o responsável por liberar as tensões aqui, tá? Afinal a gente tem um circuito meia ponte, tá? Então provavelmente é um PWM que é o responsável por liberar as tensões de fase, tá? Então a gente tem que achar o PWM, verificar se ele está tendo alimentação, verificar se ele está tendo habilitação, tá? E se ele tiver essas duas coisas, pode ser que ele esteja com defeito, tá? Só vou saber através do esquema elétrico e board view. Vou analisar, não vou gravar a análise, tá? Não sei quanto tempo que eu vou demorar, tá? A análise é imprevisível, tá? A gente pode fazer uma análise aqui que leva meia hora, como pode ser uma análise que leva 2 horas, tá? Então, não vou gravar e aí eu volto com qualquer novidade, beleza? Bom, gente, dando continuidade aqui, achei o PWM que é responsável por liberar essas tensões, tá? Que alimentam a GPU dedicada. São esses dois carinhas aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Eu tô com o esquema elétrico aberto aqui, tá? Ele é o PWM UP1666QQKF, tá? Os dois são iguais, tá? A gente tem aqui dois PWMs idênticos. Também tô com o board view aqui, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Aqui.
Então, eu sei o seguinte, que o pino 18 é o pino de alimentação do PWM. Geralmente, o PWM é alimentado por 5 volts, tá? Então, eu vou ligar a placa aqui, vamos verificar se eu estou tendo a alimentação dos PWMs, tá? Liguei. Deixa eu arrumar aqui o multímetro. Ó, então eu tenho 5 volts alimentando um PWM. Vamos pro próximo. E eu tenho 5 volts alimentando outro PWM. Beleza. Vou desligar aqui para não esperar que esse aí desligar. Então a tensão de alimentação eu tenho. Agora eu tenho que ver se eu tenho a tensão de habilitação. Tá? A gente não pode ter só a tensão de alimentação. Tem que ter a tensão que habilita o PWM, certo? Então aqui nós temos que o pino 3 é o pino de habilitação, tá? Geralmente o sinal de habilitação fica aí entre 1.8 e 3.3 volts, depende muito do PWM, tá? Então vamos verificar aqui. Vou ligar novamente a placa. LED aceso aí. Vamos ver se eu tenho agora habilitação. Ó, não tenho nada no PWM. Vamos verificar o outro aqui. Também nada. Então, se eu não tenho a tensão de habilitação, ele não vai funcionar. Ah, como você sabe que é só isso o problema? A gente pode fazer um teste bem simples. Estou aqui com o nosso short killer, tá? Que nada mais é do que uma fonte assimétrica também, mas a gente utiliza ele mais para identificar curto na placa, né? Configurei ele aqui para 3 volts e 1 ampere, tá? Ou seja, eu vou utilizar ele para simular a habilitação, tá? Então aterrei ele aqui. Vou aterrar também essa ponta de prova do multímetro. Vou utilizar ele aqui para habilitar um PWM, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Aí, deixa eu plugar aqui. Alimentei a placa. Vamos forçar a habilitação desse carinha aqui. Vamos ligar. E vamos ver se aparece tensão aqui. Ó, ainda nada. Deixa eu só ver se a ponta tá aqui. Vamos fazer um teste de novo. Então, pessoal, só vou mudar a placa de posição um pouquinho aqui para ficar melhor para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo agora. Liguei o Note. Nada. Deixa eu ver se tá. Não, aqui tá correto. Vou tentar mais uma vez aqui. Ó, olha que interessante. Eu injetei, né? Eu forcei a habilitação através do short killer. E olha a tensão que apareceu aqui. Uma das tensões responsáveis por alimentar a GPU. Ah, e no restante das bobinas? Não vai aparecer. Por quê? Porque eu tô habilitando apenas um PWM. Vamos habilitar o outro para ver se ele vai liberar as demais tensões. Tá? Tá difícil de segurar aqui. Acho que é esse aqui. É isso mesmo. Vamos ver agora. E olha que interessante. Se eu tiro, a tensão some. Tá? Ou seja, o PWM está funcionando. Tá? O que está ausente aqui é apenas a tensão que habilita ele. Tá? Então a gente faz esse teste para você realmente saber se o componente está bom ou não. Porque se eu injetasse tensão e ele não liberasse a fase, ele tá com problema. Certo? Ou a gente pode ter outra falha aí. E agora? Agora vem a parte mais legal. Analisar. Tá? Porque a habilitação é um sinal lógico. Tá? Então, é uma tensão que geralmente pode sair do PCH, tá? É um sinal que pode sair do PCH, pode sair do próprio chip, certo? Já peguei muito notebook aí que eu não tinha habilitação e era falha no chip, tá? O rebalem resolveu.
certo? Pode ser porta lógica com defeito, tá? A gente tem que verificar isso daí. Ou seja, bater cabeça aqui no esquema elétrico board view, certo? Então agora eu vou analisar, ver se eu encontro o responsável aí por essa ausência da tensão que habilita esses dois PWMs, e aí eu já volto com alguma novidade para vocês aí, beleza? Eu dou continuidade aqui, tá? Tô fritando os miolos aqui no esquema elétrico, e aí eu percebi o seguinte: eu tenho muito sinal de habilitação ausente, tá? Então, eu não tenho tensão nessa bobina, né? Que foi o que eu mostrei pra vocês, essas 3 bobinas aqui. Eu não tenho tensão nelas, por quê? Porque tá ausente o sinal que habilita o PWM, que gera a tensão para essas fases. Eu também não tenho tensão nessas bobinas aqui, pelo mesmo motivo, tá? Esse PWM aqui tá sem o sinal de habilitação, consequentemente não vai gerar a tensão aqui, né, nas fases. E analisando aqui no esquema elétrico, eu vi que um ou outro sinal de habilitação vem da GPU, a maioria vem do PCH, tá? E esse modelo aqui, esse modelo de notebook, essa placa, utiliza o PCH SR30W, tá? Esse PCH, para quem trabalha com reparo de notebook, sabe que ele é muito problemático, tá? É o mesmo PCH aí que vem em diversos outros notebooks gamers, tá? Acer Nitro, Predator, o próprio Avel, né, como eu mostrei pra vocês, e tem alguns outros que eu não me recordo agora, tá? A gente vive importando esse componente porque ele vive dando problema. Então aqui, o que eu vou fazer, tá? Antes de pensar em importar um novo PCH, eu vou arriscar fazer o rebaling do PCH, tá? Tem chance de dar certo, como tem chance de não dar certo, mas a gente tem que arriscar, certo? Então eu vou preparar essa placa, tá? Vocês estão vendo aqui que eu não cheguei nem a mexer no PCH, tá? Só ergui um pouco aqui para ver o modelo do PCH. Tava desconfiado que era o SR30W mesmo, tá? Então eu vou preparar a placa, tá? Proteger aqui o que tem que proteger, e aí a gente vai para a máquina, tá? Para fazer a remoção do PCH e partir para o rebaling para ver se a gente consegue voltar esses sinais aí, beleza? Então a gente já volta. Bom, gente, dando continuidade aqui, tá? Acabei de fazer a remoção do PCH, a placa tá lá na ROM esfriando, tá? E aí eu me deparei com o seguinte: se vocês olharem aqui no microscópio, olha essa região aqui, certo? Vocês estão vendo a coloração aí? Aqui, ó, vocês podem ver que a esfera praticamente saiu junto com o componente, tá? Tá brilhante a solda, tá? Indicando que a esfera ainda tá boa, né? A solda está boa, né? Ainda há comunicação, né, nessa esfera que faz a comunicação, ainda há aderência, por assim dizer, entre o chip, né, e a GPU, ou perdão, o chip e a PCB, né, o PCH e a PCB através dessa esfera. Só que olha as demais esferas, tá? Olha a coloração que está aqui. No que eu removi, eu até achei que eu poderia ter danificado o PCH do cliente, tá? Porque você olhando sem o microscópio, você bate o olho e vê que está mais escuro aqui, até parecia que eu tinha arrancado os pads do PCH, né? Às vezes o calor não foi o suficiente, né? Às vezes o componente estava prestes a dar defeito e acabou morrendo de vez na nossa mão. A gente corre esse risco, até porque, se vocês perceberem, né, como a gente sempre fala nos vídeos, rebaling é sempre a última opção, que a gente está expondo a placa não só a placa, mas o componente a uma temperatura elevada, tá? E se vocês perceberem nos takes anteriores, é só agora que eu liguei a minha estação de solda, só agora que eu apliquei calor na placa, depois de análise, tá? Então, pessoal, quem é técnico aí, analisa primeiro, conserta depois, beleza? Não sai tacando calor na placa aí que não resolve, só acaba piorando a situação, beleza? Então, voltando, achei que eu tinha danificado esses pads aqui, então teria que pedir um PCH novo. Só que olha que interessante, se eu simplesmente vim com a minha sonda
explorador aqui, ó, no componente e só raspar. Olha a sujeira saindo aí. Eu vou fazer melhor aqui, ó, pra vocês enxergarem melhor. Eu vou só passar a ponta do ferro de solda, tá? Ó. Vê se dá pra pegar aí. Dá sim. Ó, eu simplesmente só passei a ponta do ferro de solda. Olha a coloração que ficou as esferas aqui. Os pads, em comparação aos demais. Então aqui a gente tem oxidação, tá? A gente tem oxidação. É muito provável que esses pads tenham perdido a comunicação, né? Feito com que o PCH nesse setor perdesse a comunicação com o PCB, tá? E consequentemente vai alterar alguma coisa na placa, tá? O PCH ele é responsável por muita coisa, tá? Se você tiver falha em um setor, esse setor para de funcionar, certo? E como vocês viram, a gente não tinha as tensões aí da GPU dedicada. Então, pode ser que o responsável esteja aqui, oxidação, tá? Qual é o próximo passo agora? Agora eu vou limpar o componente, vou tirar toda a oxidação, tá? Limpar os pads, deixar tudo bonitinho, entrar com as novas esferas, certo? Vou limpar os pads também da placa, tá? E aí a gente volta já com ele pronto. Vou mostrar no microscópio para vocês verem a diferença aí do... vou mostrar o antes e depois, tá? O pessoal gosta muito aí de ver o resultado final do serviço, tá? Então aí eu já volto com as esferas já prontas, componente já limpo, pronto para ser soldado na PCB novamente, beleza? Bom, gente, ó, eu ainda não entrei com as esferas, tá? Achei interessante mostrar para vocês aqui apenas a limpeza dos pads, tá? Tirei a oxidação deles, limpei com a malha, tá? E aí dá para vocês verem aqui, ó a diferença que eles se encontram, tá? Aqui é o mesmo setor que eu mostrei para vocês no take anterior. Então, eu preciso limpar um pouco mais, ainda tem vestígio de estanho em alguns pads, mas ó, a gente pode ver aqui, ó, aqui eu ainda preciso dar uma melhorada, tá? Porque ainda tem alguns pads que estão um pouquinho mais escuros que os demais, tá? Mas o contexto geral aí melhorou 100%, tá? Então eu não mostrei o restante do PCH para vocês, porém eu posso dizer aqui que uns 20% do PCH estava com aquela oxidação, tá? Estava bem feio, certo? Eu ainda vou fazer mais uma limpeza aqui para deixar 100%, tá? Só queria mostrar para vocês mesmo agora como ele se encontra, tá? Então, agora sim, vou colocar as esferas, vou limpar a placa aí e aí a gente volta já com ele pronto para soldar, tá bom? Bom, gente, aqui eu estou com o componente pronto, tá? O PCH já está com as esferas, já está limpo também, né? Já fiz a lavagem dele aqui na nossa banheira ultrassônica. Então agora sim ele está 100%, tá? Você pode ver aqui a diferença, tá? A coloração das esferas aí, tá? Esferas novas, certo? Tudo bem limpo. Nenhuma esfera faltando, ou de tamanho diferente, tá? Já está pronto para soldar. E aqui eu estou com a placa com os pads limpos, tá? Vou até limpar um pouquinho melhor depois, tá? Agora que eu vi que tem uns estanhos aqui ainda, tá? Mas vocês podem ver que a maioria aqui, ó, já está bem limpo, certo? Então eu vou só finalizar a limpeza aqui, né? Deixar 100%. Vou fazer a soldagem. Tá? Não vou mostrar a soldagem, senão cansado de saber aí como é que funciona. E aí a gente volta já com o PCH soldado para o primeiro teste aí após o rebar. Bom, gente, ó, já fiz a soldagem aqui no PCH, tá? Vou ligar aqui o equipamento. Ó, ele ligou, a gente tem um consumo aqui, né, de quase 900 mA, só que não resolveu o meu problema, tá? Eu ainda continuo sem as tensões do VRM da GPU. As demais tensões estão presentes, tá? Exatamente com o mesmo sintoma que estava antes de eu fazer o rebind, tá? O que eu vou tentar fazer agora, antes de
pedir para importar um novo PCH. Eu vou arriscar fazer o rebaling também da GPU. Por quê? Tem um ou outro sinal que sai da GPU e é responsável por habilitar também essas tensões. Então eu penso assim, se o PCH tinha oxidação, então as chances da GPU também tem, assim, da GPU também ter, assim como as chances do processador também ter. Tá? A gente corre esse risco. Então agora vou sacar a GPU aí para dar uma olhada em como, né, as esferas se encontram, beleza? Bom pessoal, vamos lá, dando continuidade aqui. Fiz a remoção da GPU, tá? Referente às esferas, vocês podem ver que elas estão escuras, tá? Mas assim, não encontrei nenhuma oxidação, tá? Elas estão escuras indicando o uso, tá? Afinal é um componente que esquenta bastante. Em comparação ao PCH, ele esquenta muito mais que o PCH. Tanto que a gente tem que ter um cooler e um cobre dissipativo, né? Só para a GPU, assim como a gente tem só para o processador. Só que o PCH a gente não precisa, só o thermalpad já é o necessário aí para dissipar o calor dele. Só que eu vacilei bonito aqui, tá? Falo para vocês, primeira coisa, análise visual, depois você parte para análise utilizando o multímetro, o osciloscópio ou as demais ferramentas aí antes de pensar em jogar calor na placa, certo? E eu não reparei o seguinte, se vocês voltarem nas partes anteriores aí, a partir do momento que eu montei ele, vocês vão ver que a pasta térmica utilizada, nessa pasta térmica já foi trocada, parece que é a Arctic Silver 5, tá? Pela coloração, não conheço outra pasta térmica que tenha essa coloração. E tinha uma região aqui que eu não tinha tirado a pasta térmica, né? Afinal eu limpo a pasta térmica para poder fazer o trabalho no chip. E olha com o que eu me deparo. Olhando aqui no chip, capacitor faltando, tá? Eu até estava no Google aqui dando uma olhada no chip, tá? Fiquei com preguiça de pegar nossa gavetinha cheia de chip aí, então fui partir para as fotos do Google. E realmente, os capacitores estão faltando, tá? A gente tem aqui 2 capacitores nesse setor e um capacitor nesse setor aqui, tá? Se a gente olhar bem também, vocês podem ver no microscópio, ó, que a gente tem um trincadinho aqui, ó, na lateral da GPU. Como isso acontece? Pessoal, quando vão fazer a primeira manutenção preventiva do equipamento, a pasta térmica original dele, geralmente em pedra, tá? Ela endurece bastante. Então o certo, né, é você limpar com papel ou passar um álcool aí, alguma coisa, para meio que amolecer de novo essa pasta térmica para ficar mais fácil fazer a remoção dela. O que costumam fazer? Raspar. Não é o aconselhado, tá? O pessoal às vezes pega uma espátula igual, do mesmo material da minha sonda exploradora aqui, ó, ou até mesmo uma chave, e vai raspando a pasta térmica. O que acontece? A ferramenta pode bater no chip, né? Afinal você está tirando a pasta térmica do die, dessa região aqui. Às vezes a pasta térmica ela acaba escorrendo para os capacitores, tá? É normal. E aí, para tirar o excesso, remover o excesso, a pessoa às vezes raspa, bate a chave e sai arrancando o componente e trincando aqui o die do chip, certo? Então acabei deixando passar essa daí. O rebaling do PCH foi feito à toa? Ao meu ver, não, tá? Por quê? Vocês viram a quantidade de oxidação que a gente tinha no PCH. Provavelmente ia apresentar alguma falha futuramente, tá? Então agora eu vou ter que fazer a reposição desses capacitores, tá? É um trabalho bem minucioso, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o calor que a gente aplica nessa região, porque para matar a GPU definitivamente aplicando calor nessa região apenas é muito fácil, tá? Eu vou ter que tirar o capacitor de um chip sucata nosso, colocar aqui, vou limpar os pads do chip, vou fazer o rebaling no chip, tá? Não vou mostrar o processo, até porque o vídeo já vai se estender bastante, tá? Mas eu volto já com as esferas novas soldadas no chip e os capacitores que são quebrados já soldados também no chip,
tá? Volto com ele prontinho para voltar para PCB, beleza? Bom, vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui. Eu tô cansado, quase na hora do almoço já, morrendo de fome. Tô nesse equipamento desde ontem. Vamos lá. Fiz o rebaling aqui, né, da GPU. Já tem as esferas novas aqui soldadas, tá? 100% aí. E corrigir os capacitores que haviam quebrado, tá? Estavam faltando. Então, no caso, eram esses dois aqui e esse carinha aqui, certo? A placa também já está limpa, tá? Os pads aqui estão ok, prontos aí para receberem a GPU novamente, tá? Vou fazer a soldagem e aí a gente volta para ver se a placa libera as tensões aí e volta a funcionar, beleza? Bom, gente, vamos lá. Fiz o rebaling, não resolveu, ficou com o mesmo sintoma, tá? E aí, como eu sou um pouco teimoso, eu fui analisar de novo o esquema elétrico e o board view para ver se eu tinha deixado passar batido mais alguma coisa. E cheguei à conclusão que realmente o problema está no PCH. Por quê? A gente tem uma sequência de start no equipamento, tá? E essa sequência, ela praticamente começa com um sinal, né, do PCH. Tá? A sequência de start, por assim dizer, da GPU. Tá? Tem dois sinais de habilitação que saem do PCH, vão para uma porta lógica, e aí uma porta lógica END, né? E aí sai o outro sinal e assim vai liberando todas as tensões da placa. Tá? O que eu fiz? Eu burlei esse sinal, tá? Eu removi a porta lógica, burlei o sinal, né? Forcei o sinal. E no que eu liguei o equipamento, ele liberou todas as tensões, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês as tensões aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar algumas, tá? Vou pegar um minutinho aqui. Bom, eu vou ligar ele. Você já vê que o consumo aumentou, tá? Antes dava 800 mAh, agora já foi para quase 1 ampere e 300 mais ou menos, né? 1,3 ampere quase. E se eu medir aqui, ó, eu tenho as tensões que alimentam a GPU, tá? Aqui eu vou pegar por causa da bobina, mas não vou conseguir com o dissipador. Mas ele liberou todas as tensões, liberou PLL, liberou tensão das memórias, liberou tensão da GPU, liberou tudo. Ou seja, eu tenho uma falha no PCH, tá? Eu já imaginava, porque esse PCH, esse SR30W, ele é muito problemático, tá? Eu fiz de tudo aqui para não ter que importar um, mas eu não vou ter para onde correr, vou ter que importar um novo, tá? Já estou no meu limite aqui, por assim dizer, não tem mais o que eu possa fazer aqui, tá? Quando o assunto é depender de peça, tá bom? Mas é isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu vou passar para o cliente que vai ser necessário importar, ver se o cliente vai aceitar a importação e esperar aí para o componente chegar para dar continuidade, beleza? É uma pena, achei que ia mandar com reparo aqui logo de cara, o pessoal aí torcendo tanto aqui na unidade quanto provavelmente o pessoal do vídeo aí, porque o vídeo se estendeu bastante, tá bom? Mas infelizmente quando depende de componente fica além do nosso alcance, por assim dizer, né? A gente depende de terceiros para conseguir dar continuidade com a tentativa de reparo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem ficado até o final. Dei meu máximo aqui, tá? Mas acabei batendo de cara numa parede ainda, numa porta na verdade, que essa porta será aberta quando chegar o componente, tá? Pessoal, valeu, cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer de tudo para tentar resolver. Então, pessoal, dando continuidade aqui, tá? Se inscreva no canal, aqui a bateria na verdade, o espaço de armazenamento do meu celular acabou estourando, tive que deletar algumas coisas aí, tá? Mas se inscreva no canal, tá? Ative o sininho para receber as notificações, curtam o vídeo, comentem, tá? Os comentários ajudam bastante a gente a gravar novos vídeos. Sigam a GTEC nas redes sociais, no Insta, no Face. Quem vê equipamento, tem um site, faz informação Robô do Getúlio, no site tem as unidades, então envia aí para a unidade que for mais próxima ou que tiver com a fila mais tranquila, tá? De preferência manda pra gente aqui de Barueri. E é isso aí. Bora pro próximo. Valeu, pessoal. Fui. Até a próxima.